que nós, cada adulto, pode perceber mais essa criança, acolher mais essa criança e, de certa forma, ouvir? Hoje, como é que você lida com a sua criança? Vamos lá, por você. Então, ao longo da minha vida é interessante porque, assim, durante muito tempo eu não percebia, na verdade, mas eu sabia que certos comportamentos meus, um ciúme exagerado que eu tinha, uma vontade que tudo acontecesse exatamente do meu jeito e tudo, é, em processos terapêuticos, eu comecei a perceber que isso era a minha criança querendo ser acolhida. Alguns relacionamentos com pessoas que não iriam me dar aquilo, não iria ter equilíbrio, né? Porque hoje eu entendo perfeitamente que qualquer relacionamento, seja de amizade, de trabalho, ou afetivo, ele tem que ter equilíbrio, um dá, o outro também dá, senão as coisas não fluem. Então, muitas vezes eu entrava em relações desequilibradas, querendo muito, assim, me doando muito, e as pessoas não davam. E aí, dentro dos processos terapêuticos, com o que eu fui aprendendo, com o que eu fui verificando, o que eu comecei a perceber? Eu, filha mais velha, de 4 filhos, né? Então, assim, a mãe teve uma escadinha um pouco parecido com a sua aí também, um depois do outro. É, e numa responsabilidade de ajudar a ter que cuidar dos meus irmãos, de não querer dar trabalho para os meus pais, de querer ser muito ativa. Então, meu pai, por exemplo, ele, na maior das boas vontades, ele me levou para fazer o meu primeiro curso de evangelizador. Eu tinha 8 anos de idade, eu era uma criança. Então, assim, eu fui, fiz o curso de evangelizadora. Na quarta-feira seguinte, ele chegou no centro e falou assim: Olha, vai lá, pode colocar, falou para a diretora lá, pode colocar ela para trabalhar. Então, eu virei professora aos 8 anos de idade, se assim a gente entender. Quando eu olho para tudo isso, o que eu sempre quis na vida? Eu lembro, eu era seu aluno, eu lembro. Ah, era. Você era meu professor, engraçado. Então, assim, dentro desse contexto, quando eu vejo, eu sempre achava que eu tinha que fazer demais, porque era o que eu fiz na minha relação com meus pais e os meus irmãos, que eu não podia dar trabalho, que eu tinha que fazer demais, que eu não podia soltar a minha voz, que eu não podia dizer aquilo que eu queria. Então, a hora que eu percebi, eu estava imersa em relações desequilibradas de trabalho, às vezes de relacionamentos afetivos, ou às vezes, quando eu queria alguma coisa, eu brigava a ferro e fogo, eu era aquela criança, eu não conseguia entender o lado do outro. Mas ao compreender isso tudo, a gente vai acerenando, porque não tem como, Augusto Cury fala isso, né? Ele fala assim, não tem como a gente deletar o passado, mas a gente pode ressignificar esse passado. Entender, né, que ali foi, por exemplo, não foi porque o meu pai era ruim comigo, então você vai fazer um curso. Não, o que meu pai queria? Eu sempre falei que eu ia ser professora, ele queria satisfazer uma vontade minha. Então, entendendo tudo isso, a gente compreendendo e ressignificando, a gente vai acalmando essa criança, dando para ela, sim, diversão. Quando a gente faz, por exemplo, uma ferramenta tão comum que é a roda da vida, um dos pontos que a gente analisa lá como é que está hoje é criatividade, hobbies e inovação. A gente dá uma nota, geralmente, para quem já fez essa ferramenta de 1 a 10. E quando essa nota está baixa, a gente está negligenciando essa parte da nossa criança. Quando a gente tem um hobby, se diverte, faz as coisas que a gente gosta, a gente está alimentando essa parte dessa criança nossa para que esse adulto seja saudável, para que ele tenha saúde mental, qualidade de vida.